Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda a esta série que com certeza vai impressionar o seu coração. O tema geral: contagem regressiva para o tempo do fim. E hoje, no nosso primeiro episódio, vamos falar sobre o clamor da meia-noite. Vamos estudar esse tema à luz, é claro, da palavra inspirada de Deus. Deus clama porque o tempo é muito sério. Antes da volta de Jesus, a Bíblia afirma que haverá uma intensificação da pregação do Evangelho e um chamado mais forte à entrega total da vida a Cristo. Esse chamado não surge do nada. Ele nasce do fato de que estamos vivendo nas horas finais deste planeta. Deus não perdeu o controle da história. Ao contrário, ele revela antecipadamente o que está por acontecer para que ninguém seja surpreendido. Por isso, o clamor da meia-noite não é um grito de pânico, mas um convite de misericórdia. Jesus deixa claro em Marcos 13, 35 a 37, nas seguintes palavras: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando acontecerá. Se à tarde, à noite, o cantar do galo, ao amanhecer, se vier de repente, que não encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Esse chamado não é genérico. É um apelo pessoal para vigiar, despertar e estar preparado. Quando Deus clama, não é para assustar, é para salvar. Um dos maiores perigos do tempo do fim não é a perseguição, nem a crise econômica, nem as guerras que têm acontecido ultimamente. É a indiferença espiritual. A mensagem é realista. Há pessoas cansadas de esperar. Já ouço isso há muito tempo. Outras até se tornam céticas ao dizer: estamos em um novo milênio e ele ainda não voltou. A Bíblia explica esse fenômeno em 2 Pedro 3, 3 a 4. Ele diz que nos últimos dias surgiriam escarnecedores dizendo que nada mudou e que tudo continua igual. O inimigo ele trabalha exatamente para desacreditar a promessa da volta de Cristo. Porque quando se perde a expectativa, perde-se também a preparação. Não é que as pessoas neguem Deus, elas apenas deixam de viver como ele fosse voltar. O maior sucesso do inimigo não é negar Jesus, é fazer você viver como se ele nunca fosse voltar. Aí há um alerta de Deus para você e para mim. Deus não nos deixou sem aviso. Em 1 Tessalonicenses 5, 3 a 6, o apóstolo Paulo afirma que o mundo caminhará de uma falsa sensação de paz para uma súbita instabilidade. E então ele faz a comparação muito forte. A volta de Jesus não deveria chegar como ladrão para os que vigiam. Jesus não quer surpreender os seus, quer encontrá-los preparados. O texto bíblico traz uma ilustração muito clara. Os sinais da volta de Cristo são como dores de parto, aumentam em intensidade e frequência, ou seja, não são eventos isolados, mas uma progressão clara. Se Cristo vier como ladrão para alguém, isso não acontece por falta de informação, mas por falta de preparação, de vigilância. Jesus não quer chegar de surpresa, ele quer chegar para quem estava esperando, porque preparação não é emoção, é decisão diária. Um dos pontos mais práticos do ensino bíblico é este: ninguém se prepara para o céu por acaso. A vigilância não é um estado emocional, é uma escolha diária. Eu não posso decidir por você. Ninguém pode crer, vigiar ou se preparar no lugar do outro. Se eu pudesse decidir por você, eu decidiria hoje ler a palavra de Deus, viver suas verdades, ter vida na igreja, testemunhar, levar outros a conhecer a mensagem. Nada disso é ritual vazio, meu irmão, minha irmã. Tudo isso é fruto de uma vida que leva a eternidade muito a sério. O céu não é para quem se emociona, é para quem se decide. A parábola das 10 virgens, contida em Mateus 25, e aqui estamos no coração da mensagem, Mateus 25. A parábola é perturbadora, justamente porque não fala de incrédulos,
ela fala de pessoas da igreja. Todas elas criam na Bíblia, a lâmpada. Todas aguardavam o noivo. Todas eram religiosas, mas apenas 5 entraram. O problema não era doutrinário, era espiritual. 5 não tinham o azeite. E o azeite, como o próprio texto sugere, representa o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o conhecimento da palavra de Deus se torna informação sem transformação. É possível ler a palavra de Deus, frequentar a igreja, defender a verdade e ainda assim não estar preparado. O que decide não é o quanto sabemos, mas quem governa o nosso coração. Não é a lâmpada, lembre-se disso, que salva, é o azeite. Conhecer a verdade não substitui conhecer a Jesus. É possível conhecer todas as verdades da Bíblia e ainda assim perder a vida eterna. Jesus mesmo afirma em Mateus 7, 22 e 23 que pessoas que fizeram milagres, profetizaram, expulsaram até demônios, ouvirão dele mesmo: não vos conheço. João 17,3 deixa claro que vida eterna não é apenas viver para sempre, é conhecer o Pai e a Jesus Cristo. Não é possível ter salvação sem relacionamento. Não basta pertencer à igreja, é preciso pertencer a Cristo. Conhecer doutrina não substitui conhecer o Salvador. Cristo, a luz que transforma a vida, deve ser entronizado na nossa vida. Ele disse em João 8,12 que é a luz do mundo. E esse texto usa uma linguagem belíssima. Quando a luz chega, tudo muda de aparência. Parou para pensar nisso? Cristo abre os olhos espirituais. Aquilo que antes parecia normal passa a ser visto como pecado. Aquilo que parecia prazer passa a ser visto como prisão. A conversão não começa mudando o comportamento, mas mudando a visão. É só à luz da cruz de Cristo que entendemos o preço do pecado e o valor da graça. A mudança começa quando você passa a enxergar como Deus enxerga. Aqui nós precisamos ser cuidadosos em não colocar o peso da salvação sobre o esforço humano. O perdão não vem porque somos dignos, mas porque Deus é fiel. 1 João 1,9 deixa claro, ele perdoa porque ele é justo e fiel, não porque nós merecemos. E a vitória não vem da força da vontade, mas da fé. Paulo reforça, assim como Abraão, mostra que foi a fé e não as obras que lhe foi imputada como justiça. O evangelho não é tente mais, o evangelho é confie mais. A fé não explica tudo, mas transforma tudo. Há caminhos que parecem certos, mas conduzem à morte. É se apegar ao verdadeiro caminho. E o texto alerta, confiar em suas próprias inclinações é perigoso. Jesus é o único caminho seguro, não uma filosofia, não uma religião, mas uma pessoa viva. João 14, verso 6, não deixa alternativa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Seguir o próprio coração pode levar à perdição, porque seguir a Cristo leva à salvação. Mateus 25, 6 declara que o grito surge à meia-noite, o momento mais escuro do planeta. Cristo está voltando em um mundo espiritualmente escuro, confuso e distraído. Por isso, a profecia não serve para curiosidade, mas para decisão. Jesus deu sinais claros em Mateus 24. Não falta informação, falta preparação. Dormir e perder o voo ilustra exatamente isso. Quando se percebe, já é tarde demais. Quem dorme espiritualmente, meu irmão, minha irmã, perde o voo mais importante da história. Hoje é o tempo de decidir. O clamor da meia-noite não é uma ameaça, é um ato final da misericórdia divina. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo entrega. Ele não está pedindo que você entenda tudo, mas que você confie totalmente nele. O maior erro não é esperar Jesus voltar, é esperar para decidir. Portanto,
Hoje é o tempo de vigiar. Hoje é o tempo de acordar. Hoje é o tempo de entregar sua vida, a minha vida a Jesus. Porque no tempo do clamor, não é hora de dormir, é hora de decidir. Ore comigo. Querido Pai, que mensagem da Tua palavra poderosa. Encontramos nela o refúgio, encontramos o verdadeiro caminho, a verdade e a vida em Ti. Encontramos a vida eterna, conhecendo a Jesus, a quem enviaste, e conhecendo ao Senhor. Por isso, a salvação não vem através da lâmpada, segundo a própria parábola, mas pelo azeite. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, nos dê a preparação correta e nos fortalece até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.